Glória a Deus, graça e paz, Deus abençoe vocês. Gente, como é bom estar com vocês, viu? E eu me sinto aqui honrado por estar aqui nesse encontro de casais da Carisma, junto com vocês nesse sábado, para ministrar uma palavra. E o meu coração queima por ministrar no coração de vocês. Eu quero aqui já agradecer ao Ítalo, a Lene, por esse convite, por essa honra. Muito obrigado, viu, por me honrar e permitir que eu ministre uma palavra aí na vida de vocês, tá bom? Amém? Vamos lá, eu quero ler aqui um texto da palavra e logo em seguida, então, ministrar uma palavra que eu creio no meu coração, muda rumo, sabe? Muda as coisas. Então eu queria que você agora desse uma atenção especial aí, tá bom? Vamos lá? Gênesis capítulo 41, versículo 17 até o 21. Eu vou ler, o texto vai aparecer aí na tela, você me acompanha. O texto começa assim, olha. Então, o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé na beira do rio Nilo. De repente vi que 7 vacas belas e gordas saíram do rio e ficaram pastando no capinzal. Logo depois saíram outras vacas feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comeram as primeiras 7 vacas gordas. E para meu espanto, notei que essas vacas continuavam muito magras, mesmo depois de terem comido as outras. Então, acordei. Amém? Vamos orar, vamos pedir a Deus, vamos. Eu sei que você entrou no nosso canal aí do YouTube e que você está buscando, e a Bíblia diz assim, que quem busca, encontra. E eu vou pedir a você então para orar comigo dessa maneira. Vamos buscar uma palavra para o nosso casamento, tá bom? Vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Senhor, é a tua palavra e eu oro agora, crendo no meu coração, que a tua palavra vai acender uma luz sobre o nosso caminho. Senhor, é assim que eu oro, crendo agora, que a tua palavra ela vai iluminar o nosso caminho. O Senhor vai trazer luz agora. Por isso, fala conosco, Senhor. Senhor, abre mesmo os nossos olhos agora. Renova a nossa mente. Muda, Senhor, muda mesmo o rumo. Tu podes. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos lá. Gente, eu queria começar aqui, antes de já entrar no tema. Talvez você mesmo faça essa pergunta, quem sou eu, né? Meu nome é Vanderlei, eu sou casado com a Eloíde, e eu sou pastor aqui em Guaratinguetá. Aliás, é o que eu sou apenas pastor, né? Eu não, talvez pergunte, ele é pastor de casais, ele trabalha com casais. Não, eu busquei uma palavra de Deus para ministrar aqui nesse encontro de casais, foi isso que eu fiz. Essa é a minha função como pastor. O pastor ele busca o alimento, ele busca a palavra, e foi isso que eu fiz, e eu creio mesmo que há uma palavra, há um alimento aqui para o seu casamento, tá bom? E para explicar um pouco mais ainda quem sou eu, né? Eu comecei muito cedo. Graças a Deus, eu me converti muito cedo. E na minha juventude eu já pregava a palavra em igrejas. Só que na minha juventude eu passei por um processo muito doloroso, até vergonhoso, até difícil. Eu, aqui no interior, numa igreja tradicional, eu fui batizado no Espírito Santo. E eu fui expulso da igreja. Pensa assim, olha, a minha vida era igreja,
e me tiraram a igreja, e eu fui expulso da igreja. E nesse momento de juventude, aquilo aconteceu, eu confesso a você, eu fiquei sem chão, e eu fiz uma oração, de verdade, eu fiz uma oração. E eu falei com Deus, eu falei: Senhor, o Senhor está vendo como é que eu estou. O Senhor está vendo que eu estou com a moral baixa. O Senhor está vendo, Senhor, que eu estou sozinho. Senhor, dá uma namorada para mim. Senhor, dá uma namorada bonita. Naquela época a gente aprendia que a gente tinha que orar específico, né? Eu então aproveitei, falei: Senhor, dá uma namorada linda para mim, Senhor. Dá aí para o pessoal ver que eu não estou com a moral assim tão ruim, não. Para o pessoal ver que eu não estou tão mal, não. E as pessoas vão olhar e vão ver que a minha vida não acabou. Me dá uma namorada, me dá uma mulher bonita. E sem igreja, gente, eu confesso a você, um domingo eu fui num clube. Nunca fazia isso na minha vida, nunca. Mas um domingo eu fui ao clube. Quando eu cheguei no clube, e eu estou lá no clube assim, desajeitado. E aí eu estou lá no clube assim, eu vi uma moça, 17 anos. Gente, sem brincadeira, muita areia para o meu caminhão, né? E eu falei: Senhor, olha aí, se o Senhor me der essa menina aí, Senhor. Eu sei que os outros vão falar alguma coisa, mas, Senhor, para o Senhor nada é impossível. O Senhor pode me dar uma menina dessa aí, bonita assim, né? E, gente, não é que eu namorei com aquela menina, 17 anos, assim, namoramos 1 ano, ficamos noivos em 1 ano e casamos. E esse ano, dia 10 de novembro, nós fazemos 30 anos de casado. Então, meu casamento, ele é fruto dessa oração que eu fiz num momento de muita vergonha da minha vida, e eu pedi a Deus, pedi mesmo: Senhor, me dá uma mulher bonita aí, me dá uma namorada. É o que a Eloíde é para mim hoje, né? 30 anos nós comemoramos esse ano. E eu queria, agora que você sabe que na minha vida foi assim, eu quero ministrar no seu casamento, tá bom? Vamos lá, eu vou usar esse texto aqui. Pode falar tema de hoje? Tema de hoje: tempo de vacas gordas. É isso que eu quero falar aqui. O texto diz que surgiram vacas gordas e bonitas, e elas comiam. E o interessante do sonho aqui é que primeiro vieram as vacas gordas. O texto começa assim: olha, vieram ali lá do rio as vacas gordas, e elas pastavam no capinzal, mas de repente vieram também vacas magras e feias, horrorosas, vacas que eu nunca tinha visto. Ele está dizendo algo tão feio assim. E tem mais: as vacas magras comiam as vacas gordas, e ainda continuavam com fome. Talvez você pense agora assim: o pastor vai falar de finanças, de dinheiro no casamento. Não vou. Eu vou falar de um tempo bom no casamento. É sobre isso que eu vou falar. Tempo de vacas gordas. Eu quero falar de um tempo feliz no casamento. Quero falar quase uma lua de mel. Quero falar de namoro. Quero falar de momentos de satisfação. Porque isso é casamento. Se não tiver isso, não é casamento. Olha, você não pode dar um apelido para a sua guerra de casamento. Você não pode chamar a sua guerra de casamento, porque casamento é isso. Casamento tem a ver com esses tempos bons. Vacas gordas. Eu vou dar nome aos bois agora, só para você entender, e aí agora você vai me acompanhando, tá bom? Vacas gordas fala tempo bom no casamento, muito namoro, muito love, descobertas incríveis, viagens,
romance, cuidado um com o outro, sexo de qualidade, amizade estabelecida, confirmação da bênção de Deus. Vacas gordas fala disso. Vacas magras, brigas, desinteresse, rotina, fim do namoro, sexo por obrigação, amizade fingida, falta a bênção de Deus. É importante agora que você guarde essa definição: vacas gordas e vacas magras e feias, horrorosas. O que significa isso? Mas primeiro veio a vaca gorda, primeiro vem esse tempo maravilhoso, tempo bom. E aí eu queria então ministrar uma palavra aqui, com esse tema, ministrando o tempo de vacas gordas, tempo bom no casamento, né? E se você ainda lembra da leitura, diz que aquelas vacas comiam, as vacas feias comiam e ainda ficavam com fome, ou seja, as brigas, a rotina, o fim do namoro, iam comendo o casamento, comendo e ainda fica com fome, e vai comendo romance, vai comendo aquele sexo de qualidade, amizade, respeito, e ainda fica com fome. Vamos lá, me acompanha aqui, olha, eu fui buscar aqui essa palavra para ministrar, né? Então, para que isso não aconteça, para que as vacas feias não comam as vacas gordas, né? Vamos ver aqui o que a gente precisa aqui, olha. Você precisa, vocês que estão me ouvindo agora, vocês estão assistindo, vocês precisam ter mais vacas gordas do que vacas feias. Você lembra o que é uma coisa e o que é outra, né? Então, no casamento, o que precisa? Precisa ter mais vacas gordas do que vacas magras e feias. Nós temos que fazer com que as vacas magras tenham medo das vacas gordas, de tanto a quantidade que nós temos. Nós temos que fazer com que as vacas magras olhem e fujam, porque se você não fizer isso, elas vão engolir, né? Gênesis 41, 34, o texto fala assim: o faraó também deve nomear administradores sobre a terra, para recolher a 5ª parte de toda a colheita da terra do Egito, durante os 7 anos de fartura. É fato que as vacas magras e feias existem, é fato, mas se você souber trabalhar no seu casamento, com esse tempo bom, com essas vacas gordas, elas jamais serão engolidas pelas vacas magras. Então não troque as vacas gordas por vacas magras no seu casamento, porque é por isso que eu sempre falo sobre namoro. Sempre que eu vou falar em encontro de casais, eu falo de namoro. Um casal, gente, tem que namorar muito, tem que beijar muito. Agora os maridos vão começar a orar, ó. Um casal tem que fazer sexo, gente, tem que ter, né? Tem que ter vacas gordas, tem que ter muito tempo bom, né? Tem mesmo que, viajar, tem que inovar, tem que alimentar as vacas gordas, esse tempo bom, para que as vacas magras não consigam engolir, acabar, não consigam afetar, porque no seu casamento é um tempo de vacas gordas, e você sabe o que é isso. Você já deve ter visto isso na casa dos seus pais, que as vacas magras, elas vêm mesmo, e elas vêm comendo, destruindo tudo. Talvez alguém assistindo agora viu isso no primeiro casamento, talvez você esteja no segundo casamento, e você viu, as vacas magras vêm, engolem, acabam com tudo, destrói, não sobra nada. Então eu estou aqui ministrando, olha, como então viver isso. Você tem que ter mais tempo de qualidade, mais tempo bom no casamento.
E eu tenho que falar isso, eu tenho que falar, gente, um casamento se faz de namoro, beijos mesmo, tem que beijar muito, tem que namorar, banho junto, namoro, viagem, romance. E quando alguém, por quê? Porque eu estou alimentando o meu casamento, eu estou fortalecendo o meu casamento. No meu casamento não haverá vacas magras e feias. O meu casamento será um casamento de tempo bom. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, você precisa ter mais vacas gordas do que vacas magras. Segunda coisa, não deixe as vacas magras apagar as lembranças das vacas gordas. Vou repetir isso, ó. Não deixe as vacas magras apagar a lembrança das vacas gordas. Eu atendo casais, gente, assim, parece que tudo no casamento foi ruim. Quando eles procuram um conselho, um tempo pastoral, assim, eu fico espantado, porque parece que eles nunca tiveram um tempo bom. Aliás, parece que eles nem namoraram, parece que eles já entraram direto para o casamento, nem teve namoro. Esqueceram completamente. Quando um fala do outro, chega a falar com raiva, com ódio. Em Gênesis 41, 30 e 31, olha o que diz assim, olha: mas depois vamos ter 7 anos de fome. A miséria será tanta que ninguém na terra do Egito se lembrará da fartura anterior, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão terrível que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. Eles não lembram nem da lua de mel, não lembram daquela noite que namoraram, daquela noite que ficaram sozinhos em casa, não lembram daquela viagem, não lembram dos carinhos, não lembram do que aprenderam um com o outro, não lembram nada que um ajudou o outro, eles esquecem completamente. Uma vez eu atendi uma mulher, e ela estava muito magoada, muito triste, e ela falava do marido assim, de uma maneira que, quando eu comecei a lembrar, e falar do marido, lembrando, falei: olha, ele não foi seu namorado, e ele não foi a pessoa com quem você desejou casar, ele não é o pai dos seus filhos. Ela chorou, ela tinha esquecido, por alguns momentos ela tinha esquecido que aquele ali era o homem da vida dela. As vacas magras, elas fazem isso, elas vêm com tanta força para destruir as vacas gordas, que a intenção é fazer com que você nem lembre mais, nem lembre que um dia vocês saíram juntos, que um dia vocês estiveram num determinado lugar, que vocês saíam para comer, que vocês viajaram, que vocês namoravam, que vocês se beijavam daquele jeito, que vocês eram assim tão apegados. A vaca magra vem e ela apaga tudo isso. E eu estou aqui ministrando tempo de vacas gordas no seu casamento, tempo bom no seu casamento. Você não pode deixar com que essas vacas venham apagando, tirando da memória o tempo bom do casamento, porque eu quero ministrar algo aqui. Virão tempos ainda melhores no seu casamento. Amém? Vamos lá, 3, vamos lá. Administre seu casamento. Aí você vai me dizer assim: pastor, casamento não é empresa, casamento não é negócio. Mas é engraçado, sabe por quê? Porque casamento produz patrimônio, casamento produz herança, casamento é algo sério, precisa ser administrado. Gênesis 41, 34, 36, o texto fala assim: o faraó deve nomear administradores sobre a terra, para recolher a 5ª parte de toda a colheita da terra do Egito,
durante os 7 anos de fartura. Esses administradores deverão recolher toda a colheita de trigo dos anos bons que virão, o qual será estocado em armazéns sob o controle do faraó para mantimento das cidades. Esse mantimento servirá como reserva para os 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a nação sobreviva à crise. Você está percebendo? Olha, sonhos existem. Tenho certeza que você tinha um sonho para o seu casamento. Faltou um administrador. Faltou vocês administrarem esses sonhos. Faltou vocês administrar o casamento. O casamento é algo muito sério. Vocês precisam tratar o casamento dessa maneira. Alguém tem que pensar. Não pode deixar correr assim, sem uma administração, sem perceber que está faltando algo. Casamento não pode. Alguém ali, olha, tem que pensar. Olha, para nós envelhecermos juntos, nós precisamos pensar, ter memórias, lembranças, coisas que impactaram o nosso coração, fizeram bem para a nossa alma. Tem que ter um administrador ali, vamos aproveitar esse tempo, que talvez a gente ainda não tenha filhos, é administrador. Olha, vamos aproveitar que agora os filhos cresceram, administrador. Vamos aproveitar que agora a gente tem os netinhos, vamos aproveitar, é um administrador. Vocês precisam administrar o casamento, vocês precisam administrar, não pode... eu fui gerente de banco, e eu me lembro que logo pela manhã, meu primeiro trabalho era devolução de cheques, né? E eu recebia ali pessoas que emitiam um cheque sem ter saldo. Muitos casamentos, porque eles não administram, eles querem passar a vida sacando algo que eles não depositaram. Aí um cobra do outro o que não deu. Aí eles querem tirar do casamento o que eles não têm, porque eles não administraram. Eles querem sacar sem ter. Mas o administrador, aquele que administra o casamento, e vocês deveriam fazer isso juntos, vocês deveriam pensar em ter para poder sacar em outros tempos, sempre lembrando, mesmo com dificuldades. Eu e Loide passamos por um tempo muito difícil na nossa vida, no começo do nosso casamento. Logo, começo assim, depois de uns 5 anos, 6 anos, passamos uma situação financeira difícil, mas havia saldo emocional, um saldo de amor, de respeito, havia um saldo no nosso relacionamento, que fez com que nós superássemos esse momento tão difícil, que nós enfrentamos. E olha aí, lá vai 30 anos de casado, e aí vieram outras crises, outras situações, e até hoje surgem aquelas vacas horrorosas, vacas feias, mas nós administramos. E aí, porque nós administramos, quando vem esses momentos, eles não afetam, eles não destroem, eles não acabam. Nós nunca deixamos zerar o nosso casamento, nunca. Sempre, eu me lembro uma vez, eu já até ministrei sobre isso, que um dia a Eloíde entrou no carro, e quando nós namorávamos, nós não tínhamos carro, aliás, nós não tínhamos nada, e eu tinha uma bicicleta, né? E quando nós namorávamos, nós andávamos na bicicleta, grudadinho no outro. Aí depois casamos, tal, a vida vai melhorando, aí você compra um carro, e você casa, e vira um costume, né? Entra no carro, liga o carro, vai embora. Alguns nem esperam a mulher entrar e sai com o carro. E houve um tempo que eu falei para Eloíde, olha, vamos fazer o seguinte, você entrou no carro, você me beija. Você saiu do carro, você me beija. Porque está esquisito esse negócio, eu estou parecendo motorista aqui de táxi.
Vai chegar uma hora que você vai sentar no banco de trás. Você entende o que eu estou dizendo? Isso é um administrador. Falou, não pode faltar isso. Não pode faltar esse contato. Não pode faltar esse beijo, senão daqui a pouco nós vamos ficar dois amiguinhos. Daqui a pouco vamos virar dois irmãos. Daqui a pouco você vai me chamar de pastor, eu vou te chamar de pastora. E aí fica complicado. Você entende o que eu estou dizendo? Olha, um administrador faz isso. Vocês precisam administrar o casamento. O faraó teve o sonho era importante. E aí José falou para ele, olha, coloca alguém para administrar isso. Alguém tem que administrar, porque vão vir períodos, aí vai ter períodos difíceis. Mas se souber administrar agora, vocês vão conseguir sobreviver a esse período tão difícil. Então, você percebe que é fato, isso existe, nós precisamos aprender a lidar. E até agora aqui eu só falei de coisas que vocês sabem, ou já ouviram outros. São conselhos aqui que eu só mudei o nome, eu dei nome de vacas gordas, mas com certeza você já participou de cursos, de programas, né? Você já participou de encontros, você já ouviu, são conselhos simples, falando aqui, olha, de você ter memórias, ter tempo bom, produzir tempo bom, você não permitir que algo venha destruir, você administrar situações. Você entende? São conselhos simples, isso aqui são coisas que você já ouviu várias vezes. Mas agora eu quero ministrar aquilo que eu falei no começo dessa palavra aqui, desse encontro. Eu sou um pastor e eu fui buscar uma palavra de Deus. Eu fui buscar um alimento para o seu casamento. E agora você vai entender. Agora eu falei aqui o tema desse encontro nosso, que tempo de vacas gordas, tempo bom, tempo gostoso no casamento. Mas agora você vai entender que não tem como. Por isso que muitas pessoas participam de congressos, encontros, fazem programas de casamento, fazem um monte de coisa, e mesmo assim não dá certo. Porque falta algo muito importante. E é isso que a palavra de Deus vem trazer uma luz para nós aqui no nosso casamento hoje. Primeira coisa que eu quero falar para você, muito importante, sonho, ele existe, o sonho está lá, né? Algo vai acontecer, sim, mas preste atenção, alguém tem que lutar pelo casamento, alguém que lute pelo casamento. Você vai encontrar muitos conselhos bons para o casamento, muitos, você vai em livros, mas não adianta, se não tiver alguém disposto a lutar pelo casamento, todo esse projeto maravilhoso. Eu me lembro de um casal, eu recebi a ligação dos pais, dizendo, olha pastor, eu estou comunicando ao senhor que meu filho separou, minha filha separou, eles separaram, terminaram o casamento, e eu então peguei meu carro e fui até lá, e eles estavam assim bem nervosos e tal, e eu fui falar com o rapaz, e ele não queria me ouvir, ele falou, pastor, eu estou decidido, acabou, nosso casamento acabou. E eu falei exatamente isso aqui. Eu falei, olha, tudo bem, eu vou pedir licença só para te falar algo, que você deveria lutar pelo seu casamento, porque você não imagina o que ainda tem guardado, reservado para o seu casamento, para a sua vida, o que vocês ainda vão viver, mas vocês estão abrindo mão. Então eu vim aqui, olha, eu já vou embora, tudo bem, eu estou indo embora, mas eu só precisava falar isso para você. Você deveria lutar pelo seu casamento, porque você não imagina o que vocês ainda vão viver juntos. Fui embora, passou um tempo, eu recebi a ligação, pastor, eu
eu decidi fazer o que o Senhor falou, eu vou lutar. Hoje, queria que esse casal estivesse aqui dando um testemunho para vocês, como são felizes, com os filhos que vieram depois, com o crescimento deles, com as conquistas deles, e eles sempre falam disso, falam, olha, ainda bem que eu ouvi o pastor, quando falou, lute pelo seu casamento. Gênesis 41, 8 e 9, diz assim, de manhã, ficou muito preocupado com os sonhos que teve, e mandou chamar todos os magos e todos os sábios do Egito, e contou-lhes os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Só então, o chefe dos copeiros lembrou-se de José e disse ao faraó, hoje preciso confessar o meu erro. Olha, se você fez a leitura, apareceu na tela aí. Se a história parasse aqui, olha, contou sonhos, haviam sonhos, coisas que ainda virão, e aí diz assim, mas ninguém foi capaz de interpretar. Mas aí, olha, tinha uma pessoa que ela, quando ouviu aquilo, ela falou, eu errei, eu cometi um erro, eu esqueci. Essa pessoa aqui é essa que desperta para entender, não, eu não posso deixar acabar assim, não, tem um sonho, como eu fui esquecer, como eu fui deixar chegar nesse ponto. E aí ele falou, faraó, eu errei, porque tem uma pessoa, eu conheci uma pessoa. Gente, isso fez toda a diferença, porque o sonho existia, ninguém resolveu, ninguém deu uma solução, aquilo ali ia acabar, tudo ia acabar, se essa pessoa peraí, eu errei, tem uma pessoa, e essa pessoa lutou, essa pessoa fez algo. No casamento precisa ter alguém, o ideal seria que os dois lutassem. Se você está me assistindo agora e você tem sonhos, lute pelo seu casamento. Se você está assistindo agora, ouvindo, e você entende que o casamento é um projeto de Deus para a sua vida, que Deus ainda tem coisas ainda, tremendas ainda, para a sua vida, para o seu casamento, lute, porque precisa ter esse chefe dos copeiros. Olha, se não fosse ele aqui, se não fosse ele na hora falar, puxa, eu errei, eu não posso deixar isso, eu cometi um erro, eu me esqueci, mas tem uma pessoa, e quando você não luta pelo casamento, você deixa as vacas magras com mais fome ainda, e elas vão devorando, até que não sobre mais nada. Mas se você começar a lutar, você vai dar força para as vacas magras. Se você lutar, você está buscando um tempo bom sobre o seu casamento, e isso vai fazer com que as vacas magras percam as forças sobre o seu casamento. Não alimente as vacas magras, lute pelo seu casamento. Deus tem uma vitória, Deus tem algo ainda de tremendo, de extraordinário. Isso fala de sonhos que Deus tem para a sua vida, Deus tem para a sua casa. Vou confessar a você, eu luto pelo casamento, eu luto pelo meu casamento, 30 anos, e eu digo para você que é pouco. Eu luto pelo casamento, e agora eu tenho mais um outro motivo que eu luto. Os sonhos que Deus tem colocado no meu coração são as gerações. Vou abençoar a geração dos meus filhos, vou abençoar a geração dos meus netos. Eu luto, e
Os meus netos um dia vão falar do casamento dos seus avós. Meus filhos vão falar do casamento dos seus pais. E eu creio que será assim no casamento deles também. Então, primeira palavra aqui, ó, talvez você já tenha ouvido falar muito sobre casamento, os conselhos, mas não adianta, tem que ter alguém que lute, alguém que não abra mão, defenda o que Deus te deu. Outra coisa, limpar o casamento. Muito sério isso aqui. Tudo com o passar do tempo vai ficando sujo, com aparência feia, desgastado. Mas se você estiver disposto a viver um tempo bom no casamento, um tempo de vacas gordas, limpe o casamento, limpe, deixa tudo limpo, deixa com aparência de novo, sempre com aparência de novo. Olha o que eu vou ler para você. Gênesis 41, 14. Então Faraó mandou buscar José, que foi tirado às pressas do calabouço. Mas olha o que acontece. José fez a barba, trocou de roupa e se apresentou a Faraó. Você entende isso? Olha, imagina como é que ele devia estar horroroso, feio, barbudo, sujo. Foi tirado às pressas. Havia um sonho, algo estava acontecendo. Vamos limpar? Porque pensa comigo, imagina um cara sujo, barbudo, cheirando mal, dando um conselho para Faraó. Ele interpreta o sonho, depois ele fala para Faraó: Faraó, coloca um administrador. O Faraó falou: boa ideia. E ia olhar para o outro lado. Jamais imaginaria aquele homem sujo, barbudo, cheirando mal. Mas quem estava diante dele ali era alguém limpo, uma aparência. Casamento tem que ser assim. Limpa o casamento das brigas, das discussões, da rotina, daquilo que magoou, daquilo que feriu, das ofensas. Deixa com aparência novo. Por quê? Porque você está fazendo com que isso tire as vacas feias que vêm para comer o tempo bom do casamento. Quantos casamentos perderam o brilho? Quantos casamentos? Mas você precisa há sonhos para o casamento de vocês, mas as coisas precisam estar limpas, com aparência de novo, sempre se renovando. Porque quando vai perdendo o brilho, a cor, nem você acredita mais nos sonhos, nem você acredita mais nos projetos. Limpa o casamento, vai tirando estas coisas. Não permita que as ofensas, as brigas contínuas ali acontecendo vá
tirando esse brilho, o bonito do casamento. Por isso que eu venho falar de um tempo novo, um tempo bom no casamento, tempo de vacas gordas, de muito namoro, de algo que renova. Talvez você ri, talvez você fique aí constrangido de me assistir falando de muito beijo, de muito sexo, de muito relacionamento, de muito toque, de muita amizade, de muita viagens, romance, para deixar o casamento sempre limpo, novo. Isso é para aqueles que têm sonhos. Os sonhos existem. Foram tirar José às pressas. Não, esse cara aí, ó, ele pode resolver, mas aí vamos limpar primeiro. Limpa primeiro. Quando ele deu o conselho, ele foi ouvido e Faraó disse: quem na terra melhor do que esse cara aí? Limpo. Então eu estou te dando uma palavra aqui: limpe o seu casamento. Por último, Deus vai dar uma resposta favorável. Olha, primeira coisa eu falei aqui: alguém tem que lutar pelo casamento. Alguém que lute pelo casamento, tem que ter. Você precisa acreditar nos sonhos e lutar por ele. Aí depois eu falei aqui: limpe o casamento. Ninguém vai acreditar, ninguém vai. Às vezes eu atendo casais e eu falo para eles de coisas que ainda vão acontecer, e a sujeira entre eles é tão grande já, que eles não acreditam. E aí, muitas vezes o meu papel é, juntamente com eles ali, limpar e tirando aquilo, e fazer dar brilho de novo. E aí quando você está ali aconselhando, conversando com o casal, e você vai percebendo que o olho começa a brilhar, porque eles voltaram a enxergar o bonito do casamento. Então limpa o casamento. E agora eu queria terminar aqui falando: Deus vai dar uma resposta favorável. Vocês entendem que há muitos conselhos bons para o casamento? Mas olha, preste atenção aqui. Quem está falando hoje aqui é um pastor, está falando para você. Mas a resposta certa, a resposta favorável, vem de Deus. Deus vai fazer isso. Deus, favorável fala a favor de. Deus vai dar uma resposta a favor do casamento. Você precisa crer nisso. Virá da parte de Deus uma resposta favorável. Os sonhos falam de um tempo favorável. Deus vai dar uma resposta assim. Gênesis 41, 16. José lhe respondeu: eu mesmo não posso fazê-lo, mas Deus vai dar uma resposta favorável ao faraó. Vocês precisam, como casal, saber isso aqui, que Deus pode. José está dizendo: ó, eu não posso, mas há um Deus que Ele tem uma resposta boa para o casamento. Ele tem algo a favor do casamento. Gente, eu fiz questão de falar isso porque você já deve ter ouvido esses conselhos, você já deve ter lido livros, mas você entende que falta isso, falta Deus. Vocês precisam, como casal, buscar Deus. Eu e Eloíde, como casal, nós quebramos financeiramente. Nós passamos por período em que vieram os filhos, a luta com os filhos. Nós passamos por problemas em igreja, no trabalho, na família. Mas nós colocamos o nosso coração a buscar Deus na nossa vida. Nós tínhamos sonhos, nós tínhamos conselhos, nós tínhamos tudo que um casal, um casamento podia dar certo, como o seu. Mas nós descobrimos que Deus pode dar resposta favorável.
José falou: Faraó, eu não consigo, mas Deus, nunca esqueça isso, Deus pode fazer um milagre no seu casamento. Deus é o pastor das vacas gordas, Ele pode fazer isso, e Ele pode repreender as vacas magras e feias e horrorosas que vêm para destruir. Eu anotei aqui para terminar: Deus salvou toda a terra do Egito, Ele pode salvar o seu casamento. Amém? Tempo de vacas gordas no seu casamento, tempo bom no seu casamento, tempo de muito namoro, muito romance, muita amizade, viagens, conquistas, muito toque, tempo da bênção de Deus sobre o seu casamento. Gente querida, graça e paz, como é bom, gostoso estar aqui e ministrar essa palavra na vida de vocês. Um grande abraço, amo vocês.